Fala, meu povo, tudo bom? Mal Mal aqui de novo e vamos comentar hoje um assunto que está batendo aí nas redes, que é a nova PL 3640 de 2020. O que é essa PL, galera? É a lei que oficializa a profissão como de professor de capoeira, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que a galera tá meio perdida aí no que tá acontecendo. Isso na ginga, o corpo não para. No chão da Praça 7 é onde. Bom, pessoal, o que é a PL 3640 de 2020? Tá? Essa é uma regulamentação da profissão do profissional de capoeira, do professor de capoeira. O que é isso? Ela vai se organizar, né, a função do professor de capoeira para que ele possa trabalhar em regime de CLT. Tá? Hoje nós não temos nenhuma regra, né, para esse tipo de trabalhadores de carteira assinada como profissionais de capoeira. A gente tem o salário que a pessoa quer pagar, não tem uma regulamentação, né? Ele não está no CBO, né? Que é uma classificação ali do tipo de trabalho. E com isso, né? Vários direitos o profissional de capoeira não tem. Às vezes ele tem, mas ele não tem uma categoria específica para que ele vá trabalhar, né? Com a nova PL, né? Ele fica garantido esses direitos, né? Em carteira assinada, 13º, férias, né? Um teto salarial, né? Todas essas situações que todas as outras profissões já têm, né? E que hoje o profissional de capoeira não tem. Hoje o profissional de capoeira ele trabalha basicamente como MEI, né? 99% dos casos ele é um MEI, né? Então ele tem que pagar contabilidade, fazer contabilidade, né? Fazer todo o processo que o empresário, microempresário tem que fazer, né? Para poder estar dando aulas nas escolas. Com a PL, né? Ele não vai precisar mais disso. Então ele acaba virando funcionário da escola, né, como qualquer outra profissão, e acaba podendo ter todos os direitos que qualquer professor hoje tem, né, em qualquer instituição de ensino. Isso é bacana, desde escola, academia, locais de artes. Então ele vai ter toda essa segurança por trás da profissão dele. E vamos falar de alguns pontos que eu não achei tão interessante, né? Eu fiquei meio com o pé atrás com algumas, como que eu vou dizer, preocupações com a capoeira daqui a um tempo, né? Mas que provavelmente lá no futuro isso vai ser resolvido, né? Vamos ter bastante coisas relacionadas a isso. A primeira é a obrigatoriedade das associações, né, terem em seu corpo um mestre. Tá? Dentro da associação, do CNPJ da associação, você tem que ter um mestre presente dentro da associação, né? Isso vai acabar prejudicando pequenos grupos, né? Nós temos alguns grupos onde ele é guiado por um professor, por um contramestre, né? Que ainda não tem esse título de mestre gerado pela sociedade. Então, essas entidades menores acabam não tendo condições, né, de formar os seus próprios professores. Aí, esses professores formados por essas instituições continuam trabalhando no esquema de MEI, né, tendo que fazer de outra forma como empreendedor, né? Então ele não consegue se enquadrar, porque para emitir os certificados, né, certificados como profissional de capoeira, as associações e grupos têm que ter um mestre docente dentro da instituição, né? Por um ponto é bacana porque vai regulamentar muita coisa, né? A gente vai ter menos profissionais que não são capacitados no mercado, vai aumentar o número de profissionais capacitados, né? Mas tira um pouco da autonomia dos pequenos grupos que não têm um mestre por trás do trabalho, né? Mesmo que ele tenha um padrinho, né? Mas dentro daquela instituição, aquele padrinho vai ter que estar inscrito dentro da instituição como um mestre de capoeira daquela instituição, né? Então, alguns campos burocráticos aí que vai ter alguns problemas, né? E outro ponto que eu vejo é a gente às vezes ter problema com mestres de capoeiras que agem de má fé, né? O que a gente vai ter de gente querendo formar pessoas, né, dentro das suas associações para que essas pessoas possam dar aula nas escolas, né? Isso pode ser um problema gerado a longo prazo aí para frente, né? Às vezes o cara mal intencionado cria uma escola de formação de capoeira, cria um curso lá de 2, 3 anos, né? Como se fosse uma faculdade, forma um monte de profissional de capoeira e esses profissionais vão para as escolas. Então, se o cara já é formado em educação física e faz uma formação em capoeira, ele pode dar aula nas escolas. E tendo um certificado de uma entidade que possa dar esse certificado para ele, isso vai acontecer. Então, é uma coisa que eu fico o pé atrás, né, relacionado a essa questão da instituição, né, emitir certificados. Claro que a gente vai ter também, vamos separar o joio do trigo, vamos ter instituições aí que vão ser referência, né, que vão formar esses profissionais, né, pode ser que grupos cresçam,
Associações cresçam por causa desses profissionais e associações acabem acabando por causa da falta do mestre ali, desses profissionais para se formar esses professores. Mas isso aí já é um problema a longo prazo que a gente vai ter que ver como é que vai andar, né? Depois que for aprovada essa lei, como é que isso vai funcionar. Um outro ponto que a gente tem que ficar bem alerta, né, é que a lei ela é bem específica com relação a sindicatos, tá? A lei, ela não obriga nenhuma profissão a ter sindicato. Tá? Ninguém é obrigado a se sindicalizar para trabalhar em qualquer profissão. Isso indiferente da profissão que você vai trabalhar, né? E com a capoeira não vai ser diferente. Então, essa questão de criar sindicatos, né? Órgãos regulamentadores, tá? Isso aí, na lei já se proíbe de fazer isso. Então, o único órgão regulamentador vai ser a própria associação. Então, se a associação ela está regulamentada, ela está dentro do padrão da lei, ela pode formar quantos profissionais ela quiser. Então, isso dá autonomia para o mestre de capoeira, para a associação de capoeira, gerar seus profissionais ali e distribuir esse profissional para o mercado. Tá? Um ponto bacana é que a gente vai ter bastante profissional formado, a gente vai conseguir entrar nas escolas, coisas que hoje é mais complexo, né? A gente vai conseguir ter muito profissional para trabalhar, coisa que hoje é difícil. Hoje a gente tem pouco profissional de capoeira no mercado para atuar em escolas, justamente por causa disso, porque a gente não tem uma regulamentação da profissão, a gente não tem um plano de carreira, então o cara não sabe como que ele vai ser daqui 5, 6 anos em questão de carreira. Então isso vai ajudar bastante os profissionais de capoeira a se terem uma carreira maior dentro das aulas de capoeira, né? Então é isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, dá um joinha aí, dá um like, segue a gente para mais conteúdos e vamos lá. Axé!